E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho. Hoje a gente vai fundo na história da Challenger. Challenger, aquele desastre, né? Sim, mas calma. Não é só sobre a tragédia em si. A ideia é ver como essa história toda se conecta com a gente, sabe? Com a gente, tipo, no dia a dia. É tipo isso. Quando a gente toma decisões no trabalho, na vida pessoal. Interessante. Me explica melhor essa ideia. Tá? Imagina que a gente vai analisar as falhas que levaram ao desastre, mas pensando nelas como um espelho, sabe? Um reflexo de coisas que a gente faz também sem perceber. E o mais legal é que a gente não está inventando isso, viu? Não. Várias das nossas fontes usam a mesma analogia, sabe? Para mostrar como a gente cai nos mesmos erros da NASA. Que analogia. Uma história de uma equipe universitária de corrida. Eles têm que decidir se competem ou não, mesmo sabendo que o carro está com problema. Ah, entendi. Tipo, o risco de seguir em frente mesmo sabendo dos problemas, né? Exatamente. E essa história aparece em várias fontes, tipo no livro Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas, do David Epstein. Nossa, que coincidência. Eu adoro esse livro. Sério, que legal. Então você já deve ter sacado a primeira lição que a gente vai discutir hoje. A armadilha do eu, já sei disso. Essa é clássica. A gente acha que sabe de tudo e acaba ignorando os sinais de alerta. Me explica melhor como essa armadilha funciona. É tipo quando a gente só enxerga o que quer ver, sabe? Ignora qualquer coisa que desafie nossas crenças. Tipo, quando a gente compra um carro novo e só foca nos elogios, ignorando as críticas. Exatamente. Ou quando a gente se apaixona e não vê os defeitos da pessoa, né? A gente fica meio cego, né? Cego pela paixão, pelo desejo, pela convicção de que estamos certos. E aí a gente cai na armadilha do viés de confirmação. Viés de confirmação. A gente tende a buscar informações que confirmem o que a gente já acredita, sabe? E como isso se relaciona com a Challenger? Imagina a pressão que a NASA tava para lançar o foguete. Aí entra o viés de confirmação. A equipe começa a filtrar as informações focando só nos dados que indicavam que o lançamento era seguro. Entendi. Eles queriam acreditar que tudo teria certo, né? Yeah. Mesmo com os alertas. Mesmo com os alertas sobre os anéis de vedação, que já tinham dado problema antes. E essa ânsia por resultados rápidos também aparece na história da equipe de corrida, né? Tal. A galera ignorando os problemas do carro só pela vontade de competir. É a prova de que essa armadilha não é exclusividade da NASA, né? Claro que não. Todo mundo em algum momento já caiu nessa cilada. E aí a gente se ferra, né? A gente se apega à ideia de que estamos certos e fecha os olhos pelo resto. Mas como a gente escapa dessa armadilha? Tem algum antídoto para esse viés? Acho que a chave é a humildade, sabe? Humildade. É reconhecer que não temos todas as respostas. Que podemos estar errados. É difícil admitir, né? Mas é libertador, sabe? Quando a gente se abre para outras perspectivas. Outras perspectivas. Tipo, ouvir quem pensa diferente da gente. Sim. É essencial questionar as nossas próprias certezas, sabe? Buscar diferentes pontos de vista. E como a gente faz isso na prática? Conversando com gente que discorda da gente, pesquisando diferentes fontes de informação. Entendi. Tipo, sair da nossa bolha, né? Sair da bolha, questionar os nossos próprios preconceitos, as nossas crenças limitantes. E essa busca por diferentes ângulos me leva à segunda lição. A importância de enxergar o problema no contexto maior. Esse é fundamental. Me explica melhor. É como montar um quebra-cabeça gigante. Abra a cabeça. Cada decisão, cada informação, cada problema é uma peça. E a gente precisa entender como cada peça se encaixa no todo, né? Exatamente, como ela impacta o cenário geral. Mas no caso da Challenger, parece que faltou justamente essa visão do quebra-cabeça completo, né? Faltou e muito. As diferentes equipes da NASA não conseguiram se comunicar direito. Cada um na sua, né? Cada equipe tinha uma parte da informação, mas ninguém parou para analisar o risco de forma integrada. Faltou colaboração, né? E essa falta de visão holística é um erro que a gente comete direto, tanto na vida pessoal quanto profissional. A gente toma decisões sem pensar nas consequências, né? Sem considerar como elas impactam outras áreas da nossa vida. Ou até as pessoas ao nosso redor. É verdade. A gente precisa ser mais estratégico, pensar nos impactos das nossas decisões. E não ter medo de pedir ajuda, né? Exatamente. É como um jogo de xadrez. Você precisa pensar em vários movimentos à frente. Adorei a analogia do xadrez. E já que estamos falando de decisões estratégicas, a terceira lição nos alerta para um perigo bem comum. A busca por resultados rápidos. Os famosos atalhos, né? A pressão por resultados imediatos pode levar a gente a negligenciar etapas importantes. A correr riscos desnecessários, a sacrificar qualidade.
No caso da Challenger, essa pressa toda teve um papel crucial, né? Sim, a NASA estava numa corrida contra o tempo, sob pressão da mídia e do governo, E isso acabou influenciando a decisão de lançar o foguete, né? mesmo com todos os alertas. A gente sabe que a NASA tinha um cronograma apertado, mas Mas será que essa pressa justifica colocar em risco a vida de 7 astronautas? é de partir o coração. E essa lição serve de alerta pra gente, né? Muitas vezes a gente abre mão da qualidade, da segurança. Só para entregar algo rápido. E no final, o barato sai caro. É verdade. A gente precisa aprender a ter paciência, a valorizar o processo. A construir bases sólidas, a entender que resultados duradouros levam tempo. Concordo. E falando em construir bases sólidas, a quarta lição nos convida a refletir sobre a importância de aprender com os erros. Essa é fundamental. Errar faz parte da vida, né? Faz parte do processo de aprendizado. O problema é quando a gente ignora os erros. Tipo, não tira nenhuma lição deles. E acaba tropeçando na mesma pedra várias vezes. No caso da Challenger, essa pedra foi bem grande, né? Vários problemas com os anéis de vedação já tinham sido identificados antes. Mas por algum motivo eles não foram tratados com a devida atenção. Parece que a NASA teve a chance de aprender com os erros do passado, mas... Mas ignorou os sinais. E essa teimosia, essa resistência em reconhecer as falhas. teve consequências devastadoras. Parece que a gente tem uma tendência a varrer os erros por debaixo do tapete, né? É verdade. Mas, na verdade, eles são oportunidades valiosas de aprendizado. Sem dúvida. Aprender com os erros exige humildade. Humildade de novo. A capacidade de reconhecer que erramos. E analisar as causas do erro, né? Sim, e de buscar soluções para evitar que ele aconteça de novo. E às vezes, envolve assumir a responsabilidade pelas nossas falhas. O que pode ser bem difícil. É um processo que exige maturidade, né? Maturidade e autoconhecimento. Mas com certeza vale a pena. Afinal, errar é humano, persistir no erro é burrice, né? E por falar em evitar burrices, a quinta lição destaca a importância de buscar diferentes perspectivas. Sair da bolha, né? A gente precisa se abrir para novas ideias. Ouvir vozes diferentes da nossa, entender que a verdade nunca é absoluta. No caso da Challenger, a falta de comunicação entre as áreas da NASA. A resistência em ouvir as preocupações dos engenheiros. E a cultura de vamos em frente. Acabaram criando um ambiente onde a única voz que era ouvida era que queria lançar o foguete a qualquer custo. A história do rei Tanu, né? Todo mundo vê o problema, mas ninguém tem a coragem de falar. E no final, quem paga o preço é a missão, a empresa, o projeto, o relacionamento. Verdade. E muitas vezes a gente se coloca nessa posição de rei, né? Achando que sabe tudo, que nossa opinião é a única que importa. E ignorando o conselho de quem está de fora. De quem tem uma visão diferente. E como a gente escapa dessa armadilha da onipotência? Como a gente se abre para novas perspectivas? A chave é cultivar a curiosidade, sabe? Curiosidade. A vontade de aprender, a abertura para o novo. É a humildade de reconhecer que não sabemos tudo. E que podemos aprender muito com quem pensa diferente da gente. Mente aberta, né? É isso. E por falar em mente aberta, a sexta e última lição nos convida a prestar atenção naquele friozinho na barriga. Aquela vozinha que diz que algo está errado. Exatamente. A intuição, a nossa bússola interna. Nos alertando para os perigos, né? E para as oportunidades que a mente racional ainda não conseguiu processar. No caso da Challenger, alguns engenheiros sentiram esse frio na barriga. Mas suas preocupações foram ignoradas. Eles sabiam que algo não estava certo, mas... Mas a pressão por resultados, o medo de contrariar os superiores. E a cultura de otimismo cego acabaram silenciando esses alertas. E essa é uma lição que serve de alerta pra gente, né? A intuição não é infalível, claro. Mas é um sinal importante que não deve ser ignorado. A gente precisa aprender a ouvir essa voz interior, né? Prestar atenção aos sinais, ter a coragem de questionar, de investigar. Quando a gente sente que algo não está certo. É como um sexto sentido, um radar que nos ajuda a navegar pelos mares da incerteza. Mas para esse radar funcionar direito, a gente precisa estar conectado com a gente mesmo, né? Com certeza. Com os nossos valores, com a nossa experiência. No final das contas, a gente precisa se conhecer bem para tomar decisões mais conscientes, né? Era isso aí. Pra gente. Mas, sabe, tô com a sensação de que faltou alguma peça no quebra-cabeça, sabe? É verdade. A gente focou tanto nos erros individuais que acabou esquecendo do contexto geral. Tipo, o elefante na sala. Exatamente. E esse elefante era a cultura da NASA na época. A cultura da NASA. Tipo, como as coisas funcionavam por lá. O clima, o ambiente de trabalho. Várias fontes falam sobre isso. Então, fontes. O relatório da Comissão Rogers, por exemplo, ele aponta para um ambiente de trabalho bem complicado. Complicado quando? Muita pressão por resultados rápidos. E o medo enorme de assumir riscos.
Entendi. E isso silenciou os alertas sobre os problemas da Challenger. Exatamente. Imagina, você é um engenheiro, sabe que tem algo errado, mas Mas tem medo de falar? medo de ser demitido, de ser excluído, de prejudicar a carreira. Puxa, que situação difícil. E a gente vê isso em várias empresas, né? Com certeza. A pressão por resultados pode cegar a gente para os riscos. E criar uma cultura do medo, né? Onde ninguém se sente à vontade para falar a verdade. É isso mesmo. E aí os erros acontecem. Mas e a liderança, né? Qual o papel dos líderes nesse contexto? Os líderes têm um papel fundamental. Eles ditam o ritmo, a cultura da empresa. Tipo, se a liderança incentiva a transparência, a colaboração. Aí as chances de sucesso aumentam. Mas se a liderança é autoritária, centralizadora. Aí as coisas podem desandar. Exatamente. No caso da Challenger, parece que falta uma liderança mais consciente, sabe? Consciente, no sentido De de... se preocupar com a segurança da equipe, com a ética, com o bem-estar de todos. Entendi. E, né, tipo, uma liderança que coloca as pessoas em primeiro lugar. É isso aí. E a gente precisa ter essa consciência em qualquer posição que a gente ocupe. É verdade. Seja como líder, como membro da equipe, como cidadão. A gente precisa assumir a responsabilidade pelos nossos atos, pelas nossas decisões. Como isso entra na história da Challenger? De várias maneiras. Pensa na responsabilidade individual de cada um da equipe. Será que todo se sentiu à vontade para questionar, para dizer não? Entendi. Às vezes a gente fica com medo de falar, né? Exatamente. Medo de represálias, de perder o emprego. E essa falta de coragem abre espaço para erros. Faz sentido. Acho que a chave é a humildade, sabe? Reconhecer que não sabemos tudo, que podemos errar. E ter a coragem de ouvir, né? De dar espaço para outras opiniões. Com certeza. Liderança não é sobre mandar, é sobre inspirar, motivar, criar um ambiente de confiança. Que no final das contas é sobre responsabilidade, né? É isso aí. Responsabilidade pelos nossos atos, pelas nossas decisões, pelo impacto que a gente causa no mundo. A história da Challenger nos mostra que a falta de responsabilidade pode ter consequências terríveis, né? Sim. E cabe a cada um de nós fazer a nossa parte para que isso não se repita. Que mensagem poderosa, que a gente precisa levar essa lição para a vida. Com certeza. Usar a história da Challenger como um guia para nossa própria jornada. E assim, chegamos ao fim do nosso mergulho. Esperamos que você tenha se inspirado a ser um líder melhor, mais responsável, mais humano. E que a gente possa, juntos, construir um futuro mais justo, mais ético, mais seguro para todos. Olha, pessoal, até a próxima. E aí, gostou do que ouviu? Agora, imagine transformar esses insights poderosos em aliados para sua vida pessoal. Deixa eu te contar um segredo. A verdade é que nós só conseguimos fazer essa conversa aqui porque revisamos o livro com os nossos flashcards exclusivos, criados com tecnologia de inteligência artificial infalível. Que tal você também usar essa mesma estratégia para gravar os aprendizados dos maiores best-sellers mundiais direto na sua cabeça? Assim você vai poder falar sobre eles a qualquer hora e lugar, sem precisar consultar nada. E o melhor, é totalmente gratuito. Clique no link da descrição e descubra como turbinar seu aprendizado de forma prática e eficiente agora mesmo.